felizes, porque você está vendo nas redes sociais, nos telejornais, que a guerra está chegando no fim. Eu estou muito feliz. E eu espero que em nome de Jesus se acabe, né? Porque a gente fica um pouco meio que preocupado. A gente sabe que nós já estamos entrando em um período de contrações de parto, né? Quando o apóstolo Paulo ele fala isso, ele refere aos sinais do fim, aos sinais dolorosos do fim, da volta de Jesus. Não é o fim do mundo, mas a volta de Jesus. E nós como cristãos, nós precisamos estar alegres, declarando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a nossa expectativa. A noiva, a igreja, na espera do noivo Jesus Cristo. Só que eu não vou falar hoje sobre escatologia, não vou ministrar sobre a volta de Jesus, mas eu vou falar sobre guerra. Olhe para quem está do seu lado e diga: você está vivendo guerras? Quando nós falamos de guerra, a gente pode falar de batalha. Alguém está vivendo batalhas aqui? Existe algum conflito que você está envolvido e que você está desejoso de sair desse conflito? Pode ser que esse conflito seja um conflito familiar, entre você, o seu esposo ou seu filho. Pode ser que esse conflito seja com seu cônjuge, seu namorado, né? Pode ser que esse conflito seja com a sua liderança, com o seu patrão, mas pode ser também que esse seu conflito seja com Deus. Coloca para mim o tema aí, Carol. Olhe para quem está do seu lado e diga: cuidado, um ataque surpresa pode acontecer. Queridos, quando Hamas decidiu bombardear Israel, eles avisaram, eles não mandaram uma cartinha, um pombo correio, eles não mandaram um WhatsApp para o primeiro-ministro dizendo: nós vamos bombardear Israel. Diga comigo: foi um ataque surpresa. E queridos, na nossa vida, o próprio Jesus Cristo, ele disse: no mundo tereis aflições. Mas ele continuou dizendo: mas tem de bom ânimo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você está vivendo aflições? É para sorrir, meu irmão. É para você sorrir. É o sangue dando na canela e você vamos confundir o diabo, né? É a aflição acontecendo, é a guerra, é o conflito, é o desmantelo, mas você está lá, posicionado em fé. Amém? Deixa eu te dizer, na nossa vida, nós vamos passar por ataques surpresas. Nós vamos passar por adversidade, nós vamos passar por provações, mas queridos, aqueles que estão firmados na palavra do Senhor, esses não serão abalados. Diga comigo: haverão dias que o abalável será abalado, mas aqueles que estão firmados em Cristo Jesus, que é a palavra, eles não serão abalados. Não seremos abalados. Aleluia. Abra comigo em Êxodo, capítulo 17. Nós vamos falar de um momento peculiar de Israel, a nação escolhida pelo Senhor, essa nação que hoje, nos nossos dias, está em guerra. Abra comigo Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8. Você encontrou? Diga amém. Ô misericórdia. Diga: Êxodo está depois de Gênesis, o segundo livro da Bíblia. Amém? Posso ler?
Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã saia para o combate contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nele pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então o Senhor ordenou a Moisés: escreve isto para memorial em um livro, e declara a Josué que eis de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo dos céus. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhes esse nome de Adonai Nissi, o Eterno fez-me aqui um grande milagre. Porque ele declarou: porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre o seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Amém. Aleluia. Queridos, nós estamos falando aqui de um momento do início do povo de Israel. Ele já tinha saído do Egito. A nação Israel era uma nação nômade. Eles ainda não tinham a terra prometida. Eles ainda não habitavam em uma terra. Mas eles estavam caminhando no deserto. Diga comigo: caminhando no deserto. Tem alguém caminhando no deserto aqui? A palavra do Senhor diz que o povo estava caminhando no deserto. O povo de Israel, queridos, durante esse período, entre eles estavam em conflitos. Eles estavam vivendo um tempo de contendas. Diga comigo: entre eles, entre o povo, havia contendas. O povo de Israel estava contendendo uns com outros, era brigas, conflitos, ao ponto deles também contenderem com a sua liderança, Moisés. O povo estava vivendo um tempo de murmuração. O povo estava vivendo um tempo que não havia mais unidade. Eles estavam como igreja do Senhor, como nação eleita, como nação escolhida, caminhando para a terra prometida, caminhando para Canaã, que Deus tinha falado. Mas durante esse percurso, a palavra do Senhor diz que eles passaram por um lugar chamado Refidim. Esse local era localizado no Mar Morto. E nesse lugar havia um povo chamado Amalequitas. Os amalequitas eram uma nação aonde eles tinham experiências de guerra, aonde eles tinham um armamento, aonde eles mesmos sabiam como atacar nações. Os amalequitas, eles eram tão maus, igreja, que eles matavam as pessoas friamente. E quando eles não exterminavam todos os homens de outra nação, eles sequestravam as mulheres e as crianças
para ver o povo padecer. Os amalequitas eram terríveis. Os amalequitas eram um povo que não servia a Deus. Eram homens que eles odiavam aqueles que serviam ao Senhor. Eles eram tão furiosos ao ponto de que eles queriam matar, não apenas saquear uma terra, porque até então Israel estava como nômade. Eles ainda não tinham um lugar para habitar. Israel estava na sua origem, no deserto. Mas a Bíblia diz, diga comigo, de repente. Diga comigo, de repente. Um ataque surpresa aconteceu. Agora eu quero que vocês pensem comigo. O povo estava vivendo em contendas. O povo estava vivendo em conflitos entre eles. O povo não estava em unidade. O povo estava querendo derrubar um ao outro, inclusive até o seu líder Moisés. Entre o povo, eles estavam combinando para tirar Moisés da liderança de Israel. Sabe, queridos, os amalequitas, esse povo perverso, eles tinham habilidades de guerra, eles tinham conhecimento bélicos, eles eram homens que tinham uma estrutura para vencer uma batalha, para vencer uma guerra. Só que deixa eu te dizer uma coisa, vamos agora falar da atualidade. Como foi que o Hamas atacou Israel? Qual foi o primeiro ataque do Hamas? O povo estava onde? Não era? Não foi assim? Os jovens lá dançando. Hamas. Desculpa, tá, queridos? O povo estava lá dançando, curtindo uma vibe. Aí de repente eles estavam ali, ó, como se nem, né, ligando. Aí de repente começou. E eles achando que eram fogos de artifícios. Eles achando que fazia parte das apresentações. O pai de Alok ia entrar, DJ, né? Então eles já estavam achando que eram efeitos especiais. Diga comigo, quando eu não estou em alerta, quando eu não estou atento, quando eu não estou vigiando, diga comigo, um ataque surpresa pode acontecer. Um ataque surpresa aconteceu. Eles invadiram aquele lugar. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele está fazendo isso comigo e com você. Ele está tentando todos os dias, procurando uma brecha, procurando um espaço para atacar. Ele está procurando, queridos, uma oportunidade para destruir a minha vida e a sua vida. Diga comigo, misericórdia. Sabe, queridos, esse ataque surpresa aconteceu enquanto eles estavam em conflitos pessoais. Eles deveriam estar como um povo em unidade. Eles deveriam estar com a mesma visão, com o mesmo propósito, juntos, caminhando para a terra prometida, sendo gratos. Mas era um povo que reclamava de tudo. Deus mandava maná. Chegou um tempo que o povo não queria mais maná, queria outra coisa. Chegou um tempo que o povo começou a dizer: Moisés, a gente não quer mais você como liderança. Teve o tempo que o povo de Israel sentiu saudades
do Egito, de voltar para a terra de onde havia saído. Queridos, esse povo, eles foram atacados, surpresa, porque eles não estavam vigilantes, eles não estavam atentos. Sabe o que é que o Espírito está nos ensinando? Diga comigo, o primeiro ensino dessa noite é que depois da contenda apareceu uma guerra. E agora eu quero falar para os casais, amém? Não é terapia do amor da Igreja Universal, tá? Mas existem pequenas contendas, existem pequenos conflitos entre vocês, desentendimentos, não há mais compatibilidade de propósitos, e o diabo, ele está como os amalequitas, esperando uma oportunidade para entrar no teu casamento e provocar uma guerra de destruição. E o diabo, ele mata como os amalequitas friamente. Ele sequestra de nós preciosidades, porque nós não estamos vivendo em unidade. Diga comigo, eu preciso viver em unidade. Queridos, nas nossas relações interpessoais, na nossa relação com os nossos amigos, com as nossas famílias, uma contenda é suficiente para o diabo acabar com tudo. Sabe qual é o nosso problema? Porque nós deveríamos, na primeira contenda, chamar Yeshua para resolver, o Salvador. Não sair da nossa posição. Mas às vezes a gente quer resolver do nosso jeito, a gente quer resolver da nossa forma, e a contenda vai aumentando ao ponto que se transforma em uma guerra, e o diabo, ele vem com ataques para destruir. Depois que o povo de Israel, ele contendeu com a liderança de Moisés, apareceu logo após uma guerra de surpresa dos amalequitas. O diabo, queridos, não chega logo atacando, ele chega com contendas primeiros. Diga comigo, é mais fácil atacar um grupo que está dividido do que um grupo que está unido numa mesma visão. Queridos, quando eu tenho a mesma visão com meu irmão, quando eu tenho a mesma visão com meu cônjuge, quando eu tenho a mesma visão com aqueles que o Senhor me deu para andar junto, o diabo não tem acesso. E eu preciso fazer algo. Hoje é uma noite de vacina para essa igreja, e eu vou te dizer uma coisa, eu vou cortar a cabeça da serpente. Vou fazer isso. E já comecei orando, viu, queridos? E quando eu oro, o Senhor me mostra. E quando eu oro, Ele me revela. Sabe, queridos, preste atenção. É mais fácil destruir uma igreja dividida do que uma igreja que está na mesma visão. Então o diabo, ele começa a criar picuinha. Você sabe o que é picuinha? Você sabe o que é fofoquinha? Contendas, rebeliões, divisões, para depois atacar. Tudo começa assim. Ele vai começando aos pouquinhos, minando as nossas mentes e minando os nossos corações. E eu preciso te dizer uma coisa, você que é igreja, você que é cristão,
Você que foi chamado, assim como Israel foi chamado, nós somos a Israel do Senhor. Nós que fomos chamados para andar em unidade e não em divisão. Eu preciso te dizer algo, queridos, você não foi chamado para ser amalequita. Você foi chamado para ser o povo de Israel. Só que nós estamos dando lugar e espaço para que o diabo ele use de pequenas coisas para desfazer o que é eterno, o que é sagrado, por causa da sua língua. Olhe para quem está do seu lado e diga: pelo amor de Deus, vigia. Não adianta, queridos, você está dentro da igreja com mão levantada, você está rodando no monte e a sua língua, miserável língua, assassina, matando pessoas, falando mal dos irmãos. Você como esposa, você como marido, usando a sua boca, a sua língua para amaldiçoar os seus, murmurando, retruncando com aquilo que Deus te deu. Queridos, quando nós fazemos isso, nós damos legalidade para que o inimigo das nossas almas venha e nos ataque. Aí às vezes você está passando por provações, por problemas, e você não sabe o que foi. Você deu lugar. Então ele vai fazendo isso. Ele vai criando situações para que ele possa provocar uma grande guerra e aconteça o fim. Eu queria que alguém me respondesse algo aqui. Quem é a pessoa mais forte que está nessa igreja hoje? Provavelmente vai ser um homem, né? Alguém poderia me dizer aqui qual é o homem mais forte que tem aqui? Eu queria chamar esse homem mais forte aqui à frente. Não tem nenhum homem forte aqui, minha gente? Igor está dizendo que é forte, vocês concordam? Tem alguém mais forte do que ele? Hã? Tem um ali atrás, deixa eu ver. Deixa eu ver se ele é forte. Não, ele está muito magro. Ah, é de trás da senhora. Ah, venha cá você, venha. Venha-se embora. Não tem problema de machucado não, venha. Pode descer, desça. Eu lhe derrubo daí, venha. Pelo amor de Deus. Não, vai mandar o menino. Venha, Igor, venha-se embora para cá, venha. Vamos dizer que ele é muito forte, amém? Aplausos. Nós vamos fazer algo, suba aqui meu filho. Forte no Espírito, oh glória. Queridos, eu tenho aqui uns palitos de dente. E nós vamos fazer algo, como algo ilustrativo, para a gente entender um pouco dessa ministração nessa noite, amém? Aleluia. Bora lá. Eu vou entregar para Igor um conjunto de palitos de dentes. Segura aqui, deixa eles bem juntinhos. Todos podem ver, queridos, um conjunto de palitos de dente. Vem aqui mais para frente, Igor, por favor. Eu queria que você, eles todos juntinhos assim, você tentasse quebrar eles. Bora? Foi um pouquinho difícil. Deus me ajuda. Só por causa disso agora eu vou botar mais. Agora vai funcionar. Agora eu dou. Poxa, você quer o microfone. Agora. Segura aqui, me dê aqui. Me ajuda aqui, Lana. Vai ficar só os bichos aqui em cima do altar. Agora eu duvido você torar esses bichinhos tudinho aqui. Vamos, duvido. Bora, tudo junto, tudo junto. Tudo de uma vez. Só quer ser sanção, viu, ué? Bora lá, vamos?
Ah! Vai, tu disse que tem a força. Agora é o seguinte. Me dê aqui. Não vai, né? Nem um grandão ali quebrava. Nem um grandão quebrava, né? Segura aqui, Lana. Destruindo os palitos de dentro, meu Deus do céu. Agora quebra esse aqui, um palito, por favor. Queridos, você pode aplaudir Jesus pela vida de Igor? Muito obrigado, meu filho. Queridos, se nós pegarmos um palito de dente e tentar quebrar, a gente vai quebrar com facilidade. Só que se a gente pegar um conjunto de palitos, nós não vamos conseguir quebrá-los. Sabe o que é que o Espírito Santo está falando? Quando a igreja do Senhor, todos estão reunidos em unidade, o diabo não consegue destruir. Agora, quando você está sozinho, solitário, facilmente o diabo te quebra. Olhe para quem está do seu lado e diga: eu preciso caminhar em unidade com você. Queridos, nós somos mais fortes. Nós somos mais fortes quando nós caminhamos em unidade. Nada, o homem mais forte não consegue romper, não consegue quebrar, não consegue destruir. Queridos, o diabo está procurando uma oportunidade e uma brecha para atacar a igreja do Senhor. E quando eu falo de igreja, eu não só me refiro a desperta-me, eu estou falando de você, porque a Bíblia diz que você é a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Eu preciso do outro, eu preciso estar firmado em unidade. O diabo, ele não vai conseguir destruir o que é eterno. Outra coisa que eu quero te ensinar através dessa palavra, que os melhores momentos de Deus na nossa vida costumam se manifestar nos piores momentos. É meio redundante, né? Diga comigo que os melhores momentos de Deus se manifestam nas nossas vidas, na maioria das vezes, nos piores momentos. Israel estava vivendo, naquela época, um dos seus piores momentos como nação. Os amalequitas estavam furiosos, desejosos em destruí-los. O povo de Israel era um povo inferior. Eles não tinham armas de guerra. Eles ainda estavam se construindo como nação. Eles tinham tudo para perder. Mas diga comigo, Deus deu uma orientação a Moisés. Moisés, ele teve um direcionamento. Ele chamou Josué e disse: Josué, diga comigo, amanhã procure homens que nós vamos colocar eles para batalhar. Você vai escolher homens fortes, homens valentes, para que nós possamos colocar no meio dessa guerra contra os amalequitas. Eu preciso que você entenda, queridos, que mesmo o povo de Israel, vivendo o pior momento da sua vida, vivendo o pior momento da história, eles conseguiram vencer a guerra. Mas sabe por que eles conseguiram vencer a guerra? Entenda, porque o correto não é se preparar durante a guerra, o correto é se preparar antes da guerra. Queridos, se eles não tivessem se preparado, eles provavelmente não iriam vencer a guerra. Porque quando o diabo chega de surpresa, o povo lindo, tá com saudade, né?
Quando o povo chega, quando o diabo chega de surpresa, ele já vem para perturbar. Agora olhe para quem está do seu lado e diga assim: ele te chamou para ser soldado. Você tem que estar pronto, porque qualquer ataque, você vai manusear bem a sua espada. Ah, se o diabo vier, deixa! Ele estremece ao som da voz da palavra de Deus. Eu posso estar vivendo o pior momento da minha vida. Eu posso estar vivendo tempo de contendas, conflitos. Eu posso estar no meio de uma guerra. Eu posso até não ter habilidades, mas se eu tiver a palavra, eu conseguirei vencer a guerra. Queridos, você já parou para pensar que é nos piores momentos da nossa vida que a gente corre para orar? É quando aparece um resultado não tão fácil, a gente no instante vem para a oração da madrugada. Oxe, quando a gente começa a receber más notícias, a gente começa a fazer oração, a gente jejua, porque parece que a gente só funciona nos piores momentos da vida. Parece que a gente só se empenha quando a guerra está alarmada. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: se você já estiver pronto, quando a guerra chegar, você já vai ter todas as estratégias em Deus para vencer os inimigos. Quando o conflito chegar, queridos, você já vai estar armado. É o sangue dando na canela, mas você, a palavra diz. Porque foi assim que Jesus nos ensinou. Em Mateus capítulo 4, quando o diabo ali estava tentando Jesus. Eu sempre falo isso, queridos. Jesus, ele disse: ei, Satanás. Presta atenção. O diabo chegou para Jesus e disse assim: ó, transforma essas pedras em pães e come, né? Sabia que Jesus estava jejuando, sabia que Jesus estava com fome. Só que Jesus disse ao diabo: a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mais à frente, versículo 5: então o diabo conduziu a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe. Ei, o diabo gosta de desafiar a gente. A gente está vivendo em conflitos. Aí sabe o que é que o diabo faz? Ele começa a apertar. Vai apertar. Porque eu sei que se eu apertar mais um pouquinho, ela vai desistir. Porque você acha que o diabo não sabe das nossas fraquezas? Você acha que o diabo não sabe a área aonde apertar no sapato? Ele sabe. Qual foi que ele fez com Jesus? Se ele fez isso com Jesus, ele pode fazer com você, que nem Jesus é. Queridos, o diabo desafiou. E ele disse, versículo 6: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Aí o diabo pega a palavra de Deus, aí o diabo vai. Porque o diabo usa até palavra. O diabo usa até falsas profecias. Olhe para quem está do seu lado e diga: cuidado com os falsos profetas. Cuidado, queridos. Tem muita gente dizendo assim, diz o Senhor, para tirar você do centro da vontade de Deus, para tirar você da rota, para tirar você do caminho até a terra prometida. Ei, não saia do caminho até a terra prometida, a Canaã de Deus, a terra que emana leite e mel. Independente se você vê gigantes lá,
Independente do que estão dizendo, eu não vou ouvir o que estão dizendo, me amedrontando, dizendo: ei, não vá à terra prometida, não vá para onde Deus te mandou, porque lá tem gigantes, eles são maus, eles vão te destruir. Queridos, você precisa se apegar à palavra do Senhor. O diabo, ele disse: se tu és filho de Deus, joga-te daqui, pois está escrito. Olha o diabo usando a palavra. Ei, o diabo prega também. O diabo prega. Ele conhece mais as escrituras do que você. Sabia disso? Que ele conhece a palavra de cabo a rabo, como diz o Matuto. Muito mais do que eu e você. Sabe por que o diabo está vencendo conflitos, guerras na sua vida? Porque você não conhece a palavra de Deus, você não conhece as escrituras. Ele disse: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus. Aí Jesus disse assim: eu amo isso, gente. Ele disse: também está escrito. Não sei se na sua Bíblia, mas tem Bíblias que diz assim: a palavra diz. Eu acho massa essa versão. Eu me identifico com isso. A palavra diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo não se cansa. Você viu Hamas, para não esquecer. Você viu Hamas, gente, mais de 40 dias. Mais de 40 dias. Pá, investindo, pá, investindo pesado. Investindo pesado. Para destruir o povo de Deus, a nação escolhida do Senhor. Queridos, tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ei, o diabo estava querendo que Jesus o adorasse. Sabia que às vezes nós adoramos o diabo? Nós adoramos o diabo quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. O diabo sempre vai ser aquela vozinha que vai te fazer sair da vontade de Deus. No versículo 10 diz assim: ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Você pode aplaudir Jesus? Jesus nos ensinou a vencer as batalhas, a guerrear contra os inimigos, para não sermos pegos de surpresa. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, eu tenho outros ensinamentos aqui. Aleluia, vou saltar. Sabe, tem algo de um autor chamado John Piper. Esse cara é tremendo, e ele fez uma declaração incrível. Ele disse assim: não são os dias maus que me impedem de orar, mas sim os dias bons. Você entendeu? John Piper disse: olha, não são os dias maus que me impedem de orar, são os dias bons. Porque quando tudo vai bem, a gente acha que a gente não precisa de Deus. Quando tudo vai bem, a gente acha que a gente não precisa mais orar, que a gente não precisa buscar, que a gente não precisa adorá-lo. E aí começa a altivez. Eu começo a ficar altivo, eu não preciso, eu tenho tudo. Você consegue um trabalho, um emprego, aonde você melhora um pouquinho suas finanças, aonde você começa a romper, você recebe aquilo da parte de Deus que tanto você buscou, mas você começa a esquecer de orar, de ter intimidade, comunhão com Ele. Deixa eu te dizer uma coisa: mesmo nos dias bons, o diabo não cessa de investir
na guerra. E escute, eu vou te dizer uma coisa. Quando tudo estiver bom demais, fique atento. Tem algum problema. Porque o diabo, ele só mexe com quem está incomodando ele. O diabo só investe com quem está obedecendo ao Senhor. Só que isso não é para você ter medo, queridos. Isso não é para você, porque tem gente assim, eu vou deixar, de interceder, eu não vou nem participar mais do ministério de intercessão, porque depois que eu entrei no ministério de intercessão, as coisas começaram a aparecer. Ei, queridos, deixe de ser fraco, deixe de ser pequeno. Não é sobre você, é sobre o seu Deus. Não é a sua oração, é Ele que vai destituir com todas as potestades e principados. O problema é porque você não quer ter uma vida espiritual. Você não quer ter uma vida madura. Você quer permanecer na mesmice. Para que o diabo vai mexer com você se você já é dele? Ele só vai mexer com quem não é dele. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Ele cutuca. Tá igual nos outros. Tá no cutuque, né? Só ali incomodando. Mas deixa eu te dizer um negócio. A autoridade que eu e você exerce como filhos de Deus coloca o diabo debaixo dos nossos pés. Ele estremece quando eu e você abre a boca. Quando a gente chega, a atmosfera muda, porque não é Ele que tem autoridade para mudar a atmosfera. Sou eu e você que temos a autoridade de transformar ambientes, de trazer a glória do Senhor aonde há trevas, e aonde há trevas a luz vem e dissipa. Quando eu chego, as trevas vão embora. Quando você entra, as trevas batem em retirada. Ei, queridos, você precisa saber quem é você. Aleluia! Entenda, as vitórias são mais perigosas do que as derrotas. Aleluia! O Espírito Santo está falando com você. Vou passar aqui, tá, gente? No versículo 9 de Êxodo, capítulo 17, fala o seguinte, coloca aí para mim. Então Moisés ordenou a Josué. Moisés como líder, como referência de Deus para o povo, ele deu direcionamentos. E ele disse: Josué, escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. E eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Queridos, Moisés como líder deu um direcionamento a Josué. Ele pediu duas coisas. Ele disse: escolha homens. E ele disse outra coisa: amanhã saia. Diga comigo, amanhã. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: existem coisas que só poderão ser resolvidas amanhã. E por mais que Deus faça coisas instantâneas, existem coisas que só serão resolvidas amanhã, no tempo de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: tem guerra que só Deus sabe o tempo de findá-la. Aí você tá, eu não aguento mais, quando é que acaba? Jesus, SOS, misericórdia. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, só obedece. Só obedece. Não, mas eu quero resolver isso agora, eu quero resolver isso hoje. Ei, olhe para quem está do seu lado e fala assim: se acalme, você está muito nervoso, né? Olha aí para essa pessoa e diz: ei, amanhã, hoje você vai descansar.
quem está do seu lado e diz assim: ei, descansa. A guerra não é hoje, amanhã. Queridos, descanse no Senhor. Não é na nossa força, não é no nosso próprio braço, não é do nosso jeito. Não vai dar certo. A gente não vai conseguir sem ir com Ele, sem Ele nos orientar, sem Ele não nos conduzir. A gente não consegue. Tem momentos que a gente precisa descansar e esperar com paciência no Senhor. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: espere, mas espere com paciência. Pastor, mas o que é que eu faço que amanhã não chega? Eu tenho que ficar parado. Eu não posso me preocupar porque amanhã não chega. Olhe para quem está do seu lado e diga: espere amanhã. Queridos, isso é uma palavra de ordem para alguém que está aqui. Aquieta o teu coração. O Senhor sabe que você está em guerra. O Senhor sabe que você está em conflitos. Mas tem coisas que você não consegue resolver do seu jeito. Não é da sua forma. Às vezes dá vontade de você pegar: eu vou ligar para essa bexiguenta agora. Vou mandar primeiro um zap. Pode me atender? Ela visualizou e não respondeu. Eu vou na casa dela. Já teve momentos, Marciana, minha esposa, está por prova. Eu furioso, igual o nordestino peidado. E eu disse: eu vou lá, quando terminar aqui eu vou lá, vou bater na casa. Vou lá e vou resolver logo. Aí Marciana, mais calma: meu amor, amanhã você conversa. Não, eu vou é hoje. Eu vou resolver as coisas. Sabe por quê? Que eu não posso dormir sem resolver as coisas não, porque senão eu vou ficar doido dentro de casa, né? Aí o Espírito Santo chegou para mim e disse assim: se aquiete, e nem amanhã você vai, porque eu vou fazer do meu jeito. Tem guerras que você não deve usar armas, não deve usar os seus próprios poderes de milícia. Você apenas vai ficar em silêncio. Deixa que amanhã o Senhor resolve. Escute, ele disse: escolhe homens. Moisés chegou para Josué e disse: ei, escolha homens. Mas você acha que Josué ia escolher qualquer homem para a guerra? Não. A mulher está quase mandando aquele menino ali, menino bem magrinho assim. Eu estou falando de tu e tu está olhando para o celular. Sabe, queridos, na guerra só vai os fortes. Olha para quem está do seu lado e diz: guerra só vai os fortes, os maduros, os experientes. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ei, mas ei, já tirou a chupeta? Quem não estava aqui no domingo retrasado não vai entender, né? Ainda bem que não ficou imagens. Aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: meninos não são alistados para a guerra. Josué não ia escolher pessoas que não tinham maturidade para batalhar. Ei, queridos, essa foi a ordem que Deus deu para Josué. Aí você me pergunta: por que chamar homens para a batalha? Porque meninos nem têm forças para pegar nas espadas. Homens que é dono de uma palavra só. Homens se comprometem. Homens têm responsabilidades. Meninos não estão habilitados e nem maduros o suficientes.
Aí você pode chegar para mim e dizer assim: ah, pastor, mas Deus usou um menino chamado Davi para derrubar um gigante, Golias. Deixa eu te dizer uma coisa, escute, preste atenção. Mas eu não estou falando de idade, eu estou falando de maturidade. Se você não tem maturidade para determinadas guerras, não invente de ir. Fique em silêncio. Ei, amanhã de manhã, vou servir o café para nós dois. Né? Ela vai me cobrar, eu estou lascado. Que eu disse que amanhã eu dormia até meio-dia. Queridos, entenda algo. Deus é capaz de confiar coisas grandes para meninos que são homens, mas não confia nada para homens que são meninos. Olha para quem está do lado, já tirou a chupeta? Ei, o negócio é sério. Servir ao Senhor não é brincadeira. Nós estamos entrando em um novo período, em um período onde muitos irão apostatar a fé, aonde muitos vão abandonar a palavra, vão abandonar a presença, porque permanecem meninos. E quando vier as guerras, e quando vier os dias maus, não vão permanecer posicionados, porque a palavra não vai ser suficiente. E se a palavra não é suficiente, queridos, pode ter certeza, é morte na certa. Aleluia. Estou finalizando, tá, queridos? E para finalizar, nós somos o único exército que se mata. O povo de Israel estava matando uns aos outros com as contendas e com os conflitos. Se eles estivessem em unidade, eles iriam perceber o ataque dos amalequitas. Se eles estivessem firmados no propósito, eles não teriam sido pegos de surpresa. Mas infelizmente nós cristãos, olhe para quem está do seu lado e é crente, nós somos o único exército que se mata. E agora você vai concordar comigo. Você já viu macumbeiro falar mal de outro macumbeiro? Você já viu um espírita falar mal de outro espírita? Mas você vê crente falando mal de crente. E aí é onde está o buraco. Não é nem a brecha, é o buraco que eu e você estamos dando para o inimigo das nossas almas provocar guerras no nosso meio. Eu não estou aqui falando de classes religiosas, mas eu estou trazendo esse exemplo para você entender que o Senhor nos chamou como cristãos. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de sermos cristãos, pessoas que conhecem a Cristo e a sua obra. Eu estou falando de pessoas que servem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Nós estamos no lugar de adornar a noiva, nós estamos matando a noiva de Cristo. Em contendas, em conflitos. Aí fica na internet. Eu tenho um pavor disso. Aí um pastor diz: não, mas eu acredito. Aí o outro: não, mas você está errado. Eita, mas a vida de fulano de tal, ela vai para o inferno, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Olha para quem está do teu lado aí, me ajuda. E diz assim: ei, toma
Toma conta da tua vida. Toma conta da tua vida. Você pode cantar isso, amém? Diga. Toma conta da tua vida. Vencendo, vem Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Sabe que eu botei vencendo, vem Jesus? Porque quando a gente está em unidade, Ele vence as batalhas. Sabe como foi que o povo venceu a guerra? Moisés recebeu um direcionamento de subir no mais alto lugar. A estratégia era, ele precisava estar com o cajado levantado. E quando o cajado, a vara estava levantada, o povo vencia. Mas a Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas, e quando as suas mãos baixavam, os amalequitas começavam a vencer a guerra. Moisés estava como intercessor pelo povo, as mãos cansadas. Mas aí Arão e Ur, olha para quem está do seu lado, dois homens que viviam em unidade, entenderam a estratégia. Não é sobre mim, não é sobre Moisés, mas é sobre a unidade do corpo de Cristo. Eles entenderam que quando as mãos de Moisés baixavam, o povo perdia. Mas o nosso problema é, eu só invisto e eu só ajudo se eu tiver recompensas, se eu ganhar algo em troca. Eu lá vou levantar a mão de Moisés, deixa o povo perecer mesmo aí. Só que Arão e Ur, eles entenderam um propósito. Não é sobre mim, é sobre Deus. O povo de Deus precisa vencer a guerra. Então Arão e Ur se juntaram, e eles levantaram as mãos de Moisés, para que a vara não baixasse. E eles sustentaram as mãos de Moisés. E a Bíblia diz que o povo de Israel, sem milícias, sem experiências, imaturos, mas porque obedeceram ao Senhor e a sua liderança, venceram a guerra contra os amalequitas. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia, aleluia. É sobre andar em unidade. Se é o seu esposo que está do seu lado, olhe para ele aí agora, por favor. Olhe para ele e diga assim: ei, não é sobre eu, não é sobre você, é sobre nós no propósito. Olhe para quem está do seu lado, pode ser tua amiga, pode ser teu amigo, pode ser o teu irmão em Cristo. Você vai olhar para essa pessoa e dizer: ei, não é sobre você, não é sobre as suas coisinhas, os mimimi. Chega de chupar chupeta, tira o babador, menino, cresce, cresce. Ei, o Senhor te chamou para correr uma carreira proposta. O Senhor te chamou para correr ao prêmio da soberana vocação. Se posiciona, para de olhar, sabe? Para de viver em conflitos, para de viver em, sabe, em fofoquinha, coisinha, picuinha. Enquanto você faz isso, o diabo, ele aproveita a oportunidade para estragar com a tua vida. Olhe para quem está do seu lado e diga: eu não vou dar mais lugar ao diabo, porque eu vou fazer parte do exército de Cristo. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, 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 aleluia. Diga assim comigo: eu sou mais que vencedor, e eu estarei atento a todos os ataques. Ei, quando você está posicionado, nenhum ataque do diabo é surpresa.
porque você já está ligado. Quem aqui se lembra de Gideão? Gideão, Deus deu 300 homens, apenas 300 homens, para que ele pudesse vencer uma guerra. Mas esses 300 homens foram escolhidos por causa do posicionamento deles. A Bíblia diz que todos os homens que estavam ali no exército de Gideão foram beber água. E aí Deus disse assim: ó, ei, observa como eles vão beber a água. A Bíblia diz, queridos, que apenas 300 homens, quando estavam bebendo água, eles estavam pegando com suas mãos a água, mas eles estavam com seus olhos atentos. Eles estavam atentos o tempo todo, em vigilância, porque a qualquer momento os inimigos poderiam contra-atacar. Aqueles que estavam saciando suas vontades, olhando para si mesmo, para seu próprio interesse e sede, esses não fizeram parte do exército de Gideão. Esses foram dispensados. Olhe para quem está do seu lado e diga: aqueles que não foram dispensados permaneceram vigilantes em todo o tempo. Estavam saciando uma vontade, uma sede, uma necessidade física natural, mas eles não deixaram de estarem comprometidos com a obra do Senhor. Eles estavam atentos a qualquer momento. Opa, tem gente que já é tão assustada, né? A gente tem que andar assim, ó, no reino espiritual. A gente já tem que andar assim, queridos. Diga comigo: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá. Ei, quando ele ver a tropa, tu pode estar sozinho na tua casa, tu sozinho orando, mas deixa eu te dizer, quando o diabo vê, ele vê tu marchando, né? Aí ele vê a comitiva de anjos em tua volta. Ele começa a ver os anjos guerreiros valentes com espadas desembanhadas, e eles batem em retirada, porque eles não resistem à glória de Deus. Aleluia! Quando eles olham para você, eles veem a face do leão da tribo de Judá. Eles não resistem. Eles não resistem, caem. Ei, não é eu e você que foge. Tem gente que está fugindo dos compromissos com Deus. Tem gente que está fugindo do chamado de Deus. Ei, a palavra diz que não é para você fugir, é para o diabo fugir de você. É ele que tem que fugir. Sabe, queridos, pare de dar ibope para o diabo. Vença as batalhas. Jesus Cristo, o guarda de Israel, que não dorme, que não dormita, ele já venceu na cruz do Calvário. O vitorioso Emanuel, Deus conosco, ele não nos abandona. Você pode ficar de pé nessa noite.